Vamos lá começar. Tiago, capítulo 2, né? Ontem a gente abordou o capítulo um e abordou diversos temas diferentes. Hoje vai abordar um tema que eu já estava querendo falar também. Vamos lá, né? Começar. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui, em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Aqui é um alerta, né? Que é para dentro da comunidade cristã, no dia a dia também, e dentro de alguma denominação, seja qualquer uma, batista e católica ou assembleia, você tem que tratar todas as pessoas igualmente, né? E às vezes não é assim. Eu conheço um amigo meu que ele frequentava uma assembleia e lá tinha muito disso. De se você fosse com a roupa mais, como é que se diz? Uma roupa mais simplesinha num dia de domingo mesmo, que é aquele culto maior onde tem várias pessoas, ninguém ali não dava paz do Senhor a você, não tratava você direito, sabe assim? Tratava com indiferença, né? Ignorava. E já os outros que vinham bem vestidos, pessoas que tinham mais condição, ou às vezes só quer aparecer, eles tratavam, senta aqui e tal. E, e tipo, não tratava com igualdade, né? Isso tem acontecido muitas vezes, pô. Eu queria chamar a atenção pra isso, que o que vale é o coração. Não adianta você ir vestido com sua melhor roupa, você ir vestido em trajes exuberantes, porque isso é coisa de fariseu. Antigamente os fariseus era todo com a como a palavra fala de víboras. Por quê? Porque por fora parece ter aquela aparência santa, é um homem de Deus, mas por dentro tá o quê? Cheio de hipocrisia, cheio de maldade, é cheio de malícia, tá afastado do Criador, pensamentos pecaminosos, intenções malignas com outro ser humano, falta de humildade, entendeu? Não dá frutos de conversão. E às vezes a pessoa tá assim por dentro, mas por fora aparenta ser alguém justo. Então, você por causa da roupa, você não deve tratar as pessoas por causa da roupa que ela vai para a denominação, para a igreja, você não pode tratar, entendeu? Em relação à roupa. Pessoas que olham com olhos e não com o coração. Então, exatamente. Ô pessoal, o áudio tá bom aí? O microfone dele está falhando. Meu microfone tá falhando. Tá falhando aí? O microfone? Deu umas falhadas, mas tá tranquilo, pode ser a internet também. Então vou continuar. Falhou um momento só, agora tá de boa. Então vou continuar. Então muitas vezes é isso. É a pessoa aparenta aí, como o Davi falou, não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E o que é você julgar segundo a reta justiça? Julgar de acordo com o que a escritura diz, julgar de acordo com o que a palavra diz. Porque a pessoa fala: "Ah, não julgueis, não julgueis". A palavra não diz, que a palavra diz é que com a medida que julgados, com essa será julgado. Entendeu? Outro versículo fala que vós não sabeis que tende de julgar o mundo. Então você julgar não é errado, porque se você falar para uma pessoa, meu amigo, se arrependa, se converta, esse caminho que você vai levar à condenação, entendeu? Você não está julgando a pessoa, você está falando algo referente à Bíblia. Agora, quando você não sabe o que aquela pessoa fez,
Quando você não sabe das obras daquela pessoa, de como aquela pessoa anda, do comportamento dela, e fala, baseado no seu achismo, que, ah, você não aceitou Jesus não, você vai pro inferno, você não tem salvação se não aceitar, ah, você não é uma pessoa convertida. Muitas vezes já chegaram para mim e disseram basicamente isso. Não, que você tem que aceitar Jesus. E eu conversando da palavra com a pessoa, conversando das escrituras, porque também tem as pessoas que se deixam levar pela religiosidade, doutrina de homens. Que o que é a doutrina de homens? É justamente chegar e dizer, não, você tem que aceitar Jesus. Quantas pessoas não aceitaram Jesus e depois voltaram para as mesmas práticas ou pior do que antes? Muitas. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que se arrepender e crer no Evangelho. A pregação é essa, quando você lê lá o capítulo final de Marcos, quando fala que a pregação é esta: se arrependam e creiam no Evangelho. Então você tem que pregar o evangelho de arrependimento e de mudança. Nessa chegar e falar, você aceita Jesus, isso não converte ninguém. A pessoa fala aceito, ou senão a pessoa ficar com medo de não fala. Mas o que tem que ter é a mudança, entendeu? Então quando você mostra a mudança, mostra arrependimento e começa a seguir o evangelho, você já mostrou que aceitou o Messias, Jesus. Você já mostrou que está sendo convertido, porque é pelas obras que se evidencia a salvação. E é o que a gente vai ver no capítulo abaixo daqui a pouco. Eu vou dar continuidade aos versículos para a gente ir compreendendo. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Essa frase aqui é muito interessante, porque a palavra fala que existe uma riqueza em fé, e que riqueza é essa? Primeiramente, é a riqueza de conhecer o Criador. Por quê? Quantas pessoas ricas tem no mundo que não falta nada em casa, que tem uma vida de luxo, que tem tudo o que quer, que tem comida de sobra, que são bajulados pelas pessoas, que são tratados melhores pela questão financeira. E aqui Tiago chama os pobres que são convertidos de rico na fé. Por quê? Porque a riqueza de conhecer o Criador, não tem nada melhor nesse mundo do que você conhecer o Pai, de você ter a fé verdadeira ao Criador. Não tem nada melhor nesse mundo. Então, ao mesmo tempo que você pode ser rico em questões financeiras, não, você pode ser pobre em questões financeiras, aliás, né? Você pode ser rico em questões espirituais referentes à salvação. Por quê? Porque é uma riqueza você ser salvo, entendeu? É uma riqueza você ter a vida eterna. E aqui vai dizer, aqui não, né? Aqui na Bíblia. Aqui vai dizer, eu separei alguns versículos onde fala isso, sobre a riqueza e sobre ajuntar tesouros no céu, né? Que é uma frase que o Messias disse, que tem a ver com isso aqui também. Aqui Jesus fala: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver seu tesouro, aí também está o seu coração. Então aqui o Messias fala, né, que devemos ajuntar tesouro no céu. Porém, como é que se ajunta tesouros no céu? Como é que se ajunta? Lá em Apocalipse 22, é, Jesus fala também, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Aí você me pergunta agora, mas Vitor, a salvação é por obras? Não, não foi isso que eu acabei de falar. O que eu estou dizendo é que o galardão, a recompensa é por obras, entendeu? Porque vai ter essa questão de você ganhar tesouros no céu, juntar tesouros no céu, como a gente já viu aqui em cima. E isso é segundo suas obras. O galardão, a salvação não. A salvação é pela graça mediante a fé, como a gente já viu pela Escritura. Mas o galardão não. O galardão é pelas obras que você faz através da fé. Entende? Isso só começa a contar depois da conversão. Entendeu? Vamos continuar agora.
lá em Tiago. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles que os blasfemam, não, que os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás teu próximo como a ti mesmo, fazeis bens, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira, falar de tal maneira e de tal maneira proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, mais uma vez aqui, entra, nesse último versículo, entra o que a gente já falou, né? Que com a medida que julgados, com isso será julgado. Porque o juiz é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. É por isso que, na oração do Pai Nosso, perdoados as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Entende? Então, da mesma forma que para o Criador perdoar a gente também tem que saber perdoar os outros. Entendeu? Senão, se a gente não exercer misericórdia, não terá misericórdia para nós também. Entendeu? Em questão de julgamento também. Sobre esses versículos aqui de cima, onde fala que, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E eu separei alguns versículos aqui para a gente refletir junto nesses assuntos. Porque hoje em dia o pessoal faz uma separação muito brusca do que é graça e do que é lei também. Ah, a gente tá no tempo da graça agora. A gente não tá no tempo da lei, então a gente não precisa seguir a lei. Não é assim. Porque aqui fala que aquele que peca transgride a lei. Oxente, Vitor, mas a gente não tá no tempo da graça? Sim. Só que existe um porém. Toda aquela lei em relação a tabernáculo, em relação a sacrifício de animais, em relação a acampamento, entende? Em relação a cortar cabelo, essas leis de costume, sim, a gente hoje não segue mais. Porém, os 10 mandamentos, o decálogo, lá onde está o Êxodo 20, a gente segue até hoje. Ah não, Vitor, mas hoje é a graça. Sim, pessoal. Por quê? Porque ninguém pode se justificar através das obras da lei, entende? Porque ninguém não tem como cumprir toda a lei. Como a gente já viu, um só que tropeça, quando você tropeça em alguma lei e não cumpre ela, você já se torna transgressor de toda a lei. É por isso que não tem como você se justificar pela lei, pelas obras. Então, a justificação é pela graça mediante a fé, né? Entende? Aí aqui eu separei alguns versículos onde aborda isso. Lá em 1 João, né? Do capítulo 3, os versículos 4 e 5 vai dizer: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Isso aqui é o Messias. Então, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isso aqui é Novo Testamento só para provar que sim, o decálogo ainda é para ser seguido. Os 10 mandamentos sim ainda é para ser cumpridos. Do contrário, quem não cumpre os 10 mandamentos é, anda em anomia, né? Anda em iniquidade. E o que é anomia? É viver como se não tivesse lei para obedecer. E também não é assim. Quando a gente fala que amarás Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo, esse é o decálogo. Esse é assim que se guarda toda a lei. Esse é o resumo de como o cristão deve prosseguir. Aí aqui também eu deixei 1 João 3, versículo 6 também. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Então aqui você já tira, você já separa o bode das ovelhas. Como assim? Porque às vezes não é o que as pessoas falam
que é a mesma coisa que elas fazem, entende? Os fariseus eram assim, eram chamados por isso de hipócritas. Por quê? Porque se diziam santos, se diziam crentes, porém eles viviam pecando. Então todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que realmente se converteu, não vive pecando e não vive na prática do pecado, entende? Claro que deixar de pecar ninguém nunca vai conseguir por enquanto aqui nessa terra, entendeu? Nesse corpo de carne e osso não tem como você deixar de pecar. Porém, todos aqueles que são convertidos não vivem na prática do pecado, não vivem pecando deliberadamente, não vivem pecando como se não conhecessem o Pai, entende? E essa é a diferença. E a palavra confirma. Agora vamos voltar e continuar, né, o texto aqui, onde eu queria chegar, né, que a fé sem obras é morta. Tava querendo chegar aqui. Eu vou dar uma olhada aqui no chat, porque na minha outra tela aqui não tá aparecendo o chat direito. Eu até fiquei procurando aqui e não tá achando. Não tô achando aqui as mensagens. Deixa eu entrar e sair. Pronto. Não joguei segundo a aparência aqui, a superstição. Aí Davi falou: "É mais fácil passar é mais fácil passar um rico pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus." Essa passagem aí, muitos usam para dizer que é errado você ter riquezas, mas não é bem assim. Esse tipo de rico que o Messias está falando aí é aquele rico que ama mais as riquezas do que o Criador, como ele já tinha dado o exemplo acima do jovem rico nessa passagem. O jovem rico não queria deixar, o jovem rico não queria deixar sua riqueza para seguir o Messias, né? Seguir Jesus. Aí daí ele fala que é, um é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Travou? Jesus não veio para mudar a lei, ele veio para dar exemplo dela. Sim, é verdade. Essa ideia da live veio da nossa conversa segunda. Foi, mas eu já estava pensando em fazer já. Depois eu vou continuar a provérbio também. É uma metáfora simbólica, né, Vitor? Sim. Jesus foi muito claro que não pode servir a dois senhores, o dinheiro e a Deus. Realmente. O problema é a idolatria ao dinheiro. Então, Kaique, a idolatria, eu vou ter que fazer um vídeo depois aqui, uma live, a gente só falando de idolatria. Uma coisa que eu esqueci de abordar foi Êxodo 20. Eu tava pensando em abordar Êxodo 20. Meu chat no outra tela aqui tá meio bugado e as mensagens estão demorando para aparecer. Êxodo 20 que vai falar, né? Dos 10 mandamentos, do decálogo, eu queria abordar também, pra gente terminar aqui em cima, sobre essa questão da lei. Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, que faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui você vê claramente que o Criador fala: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas nem embaixo da terra. Então ele deixa bem claro que ele é um criador, é um Deus que ele não gosta de imagem de escultura. E a gente vê uma denominação hoje, por exemplo, o catolicismo tem muito essa questão de adoração a imagens. Ai não, Vitor, mas é veneração. Entenda uma coisa, na oração do Pai Nosso, quando Jesus fala: Quando fores orados, orareis assim, Pai Nosso que estás no céu. Por quê?
porque há só um Deus, há um só Criador de todas as coisas, entende? Então, quando você tira esse lugar da oração e vai fazer oração a alguém, por favor, é, e fala o nome de outra pessoa ou outro ser, e por favor, rogue por mim, por favor, faça isso por mim. Você está indo contra o que o Messias falou, porque a oração tem que ser dirigida ao Pai, no Pai Nosso. Ele nem fala assim, eu orarei quando vocês orarem, ore para mim, não. Ele fala para o Pai. Então, quando você coloca algo no lugar do Pai, até na oração, você já está adorando, já está colocando aquilo como seu Deus. Porque a oração tem que ser feita ao Pai e não a outro ser. Entendeu? Você não encontra na Bíblia oração a outro ser. O que você encontra são pessoas fazendo pedido de oração para alguém, o que é diferente de você orar exclusivamente para aquele ser. Pois o papel de escutar e de ouvir as orações é do Criador. E quando você coloca outra pessoa no lugar, você já está colocando essa pessoa no lugar do Criador e fazendo dessa pessoa o ser Deus no lugar do Pai. E não pode. E a questão das imagens fala por si só. Entende? Então quando você tá lá, ó, ah não, Vitor, mas eu não tô orando para a imagem em si, tô orando para aquela pessoa que representa a mesma coisa. Ah não, porque hoje é dia de São alguma coisa. É um tipo de culto. Se você pegar nas escrituras, pegar no Antigo Testamento, todas as festas que tinham era para adorar o Criador. Era o Criador que mandava fazer a festa dos tabernáculos, as dos pães asmos, não, dos pães asmos, que era antes da Páscoa, aí a Páscoa também, o Yom Kippur, que era o dia da purificação, eram tudo festas bíblicas que o Criador mandava. Agora o Criador mandou fazer uma festa passão a alguém? Não. Isso não é bíblico, pô. Isso são tradições de homens, são invenção humana. Entende? Deixa eu olhar o chat. Irmãos, orai por nós. 1 Tessalonicenses 5:25. Exatamente. Na Bíblia você só vai encontrar o quê? Menções de pessoas pedindo para orar por pessoas. Mas não você pedindo. E não alguém pedindo orar por alguém que já morreu. E aí, boa noite, Jonathan. E aí, cara, como é que tá as coisas? Tudo bem? É aqui fala, no versículo 7 continua: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí, o que é tomar o nome do Criador em vão? Tomar o nome do Criador em vão, principalmente, um significado que ninguém sabe, é falar o nome do Criador com falsidade. Entendeu? É aquele tipo de pessoa que só vive falando, o Deus, o Pai, entendeu? Só vive falando em Deus, Deus. Só que como é que tá as obras dela? O que é que ela faz? Quer prejudicar os outros, é, vive em favor de tá prejudicando, de tá difamando. Eu falo muitas coisas assim porque foi pelo que eu já passei e já vivenciei na minha vida. É por isso que eu falo. São pessoas que vai estar falando em Deus o dia todinho. É Deus, meu Pai, meu Deus. Mas tá prejudicando os outros, não tá amando o próximo como assim mesmo. É falar o nome do Criador com falsidade. É quando você fala o nome do Criador, vamos supor que existe alguém que se faz de crente para tentar ter um encontro com alguma menina e tal. Você tá usando o nome de Deus em vão, porque é por seu propósito egoísta. Então, é usar o nome do Criador com falsidade, sabe? Esse é o verdadeiro significado também de usar o nome do Criador em vão. E não só você falar da boca para fora. Porque se você falar, bendito seja o Pai, o Altíssimo, Criador dos céus e da terra, você não tá usando o nome dele em vão. Você tá adorando, tá elogiando a ele. Entende? Então isso não é usar o nome do Criador em vão. Usar o nome do Criador em vão é usar ele com falsidade e para interesse próprio também, egoísta. Eu concordo, a adoração a santos começou na Roma Antiga. Tudo tem que ser para o Criador. Fora disso, sai, meu amigo.
Exatamente. Se você faz sua oração, se você faz sua oração para alguém e não para o Criador, você já está colocando esse alguém no lugar do Criador. Então isso aí já é uma idolatria. Pronto. É só você pegar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é o exemplo central de como o cristão deve orar. Entende? É o exemplo central. Na Bíblia não existe você orando para outro alguém que não seja o Criador. Não existe isso. O que você existe é um pedido de oração para alguém. Isso é algo comum até hoje. Se eu tiver aqui no chat e dizer, pessoal do chat, ore pela minha vida, por favor. Eu estou tendo dificuldades. Então você vai pedir, vocês que estão no chat vão pedir ao Criador, por favor, Criador, abençoe Vitor que ele está passando por dificuldade, entendeu? Aí lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias, ó, isso aqui é importante. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar em tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Essa questão do dia de sábado também é um assunto que é muito debatido também. Ah, se deve ou não, Vitor, guardar o dia de sábado. Primeiramente, a gente vai entender o que é o dia de sábado. A gente sabe que se a gente pegar o calendário que o povo do Criador seguia e comparar com o de hoje, o sétimo dia do calendário não cai igualmente com o sétimo dia do de hoje. Isso quer dizer, o sábado de lá não cai igual o sábado daqui. E esse sábado que está aqui no hebraico é Shabat, que significa descanso, dia do descanso. Então, olha o que é o mandamento: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o Shabat do Senhor. Então, o que isso quer dizer? Que durante a semana você tem que fazer seus trabalhos em 6 dias e descansar um. Ah, não, Vitor, mas qual é o dia? Aqui tá Shabat e não tem como a gente descansar literalmente no mesmo dia que os povos do Criador descansavam. Então, se você seguir o mandamento, você trabalhar 6 dias e descansar o sétimo, então você já está seguindo, fazendo certo, entende? Aí tem essa questão também do catolicismo ter mudado, né? Ter mudado pro domingo isso. Aí como é que a gente vê essa questão? Ah, não, mudou o mandamento, Vitor. Tal. Olha o que eles mudaram. O Shabat, ele era o sétimo dia. Porque Deus fez o mundo em 6 dias, no sétimo descansou. A palavra fala. Entendeu? Então o descanso era sempre ao sétimo dia. Só que no calendário da gente, o domingo é o primeiro dia. E o catolicismo pegou e mudou para o domingo. Então quem mudou foi isso. Foi o descanso, em vez de ser no sétimo dia, ser no primeiro. Entendeu? A mudança foi essa. Porém, o mandamento é esse: que 6 dias trabalharás e no sétimo santificarás ele, né? Você guardará ele. Então não é você guardar literalmente o sábado do nosso calendário. E sim você ter um dia na semana para guardar, entende? Pode ser qualquer dia, desde que você trabalhe 6 dias e guarde um para o Criador, descanse em um, você já estará guardando e cumprindo esse mandamento, entende? Porque como eu já falei, não tem como você guardar literalmente o mesmo dia que aqueles povos guardavam, porque o calendário é diferente. Vitor, tu é de qual estado? Eu sou de Pernambuco. Isso é interessante, Vitor. Quando se diz que o nome é a pessoa de Deus, por exemplo, quando somos orientados para pedir em nome de Cristo, isso significa pedir segundo a vontade dele, enquanto parte da igreja não é sobre adicionar uma palavra mágica. Somos orientados para pedir em nome de Cristo, isso significa pedir segundo a vontade dele, enquanto parte da igreja não é sobre adicionar uma palavra mágica na oração. Tô entendendo. Aí eu vou colocar.
Vamos continuar, né? Aí respondendo de novo aqui a Maneco do Parque, eu sou de Pernambuco. Aqui honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Outro mandamento importante também, e que muitas vezes é muito mal, como é que eu posso dizer? Muito mal interpretado. Esse honrar teu pai e tua mãe, o que isso quer dizer? Quer dizer que você deve respeitá-los e obedecê-los, certo? Sim, você deve respeitar sua mãe, você deve obedecer, você deve honrar, você deve proteger. E aí que tá. E se ela te der uma ordem, e se ele ou ela, seu pai ou sua mãe, te der uma ordem que vai contra a vontade do Criador, quem você vai obedecer? Porque a palavra fala, honra teu pai e tua mãe, certo? Você não tem que obedecer? Sim. E aí? Quem você tem que obedecer? Aí já entra aquele versículo onde o Messias diz que quem amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então você tem que obedecer seu pai e sua mãe, mas obedecer até um certo ponto que não invalide o mandamento do Criador. Entende? Eu vou fazer uma suposição. É, se seu pai ou sua mãe pedir para você colocar a marca da besta, você vai colocar? Se ele ordenar que você é para colocar a marca da besta, você vai colocar? Não. Por quê? Porque isso vai ser contra o Criador, você vai estar se proclamando inimigo do Criador para obedecer seu pai e sua mãe. Isso está errado. Então você só deve obedecer seu pai e sua mãe até o momento que eles não façam que você desobedeçam a ordem do pai. Entende? E de todo modo você vai ter que respeitar eles. Você não pode obedecer. Nessa questão você vai ter que respeitar. Você não vai falar palavrão com seu pai e sua mãe. Você não vai é, tratar mal, sabe? Entende? Você tem que ficar em silêncio quando eles falarem, mesmo que ele esteja errado, mas você tem que ficar em silêncio. Você não pode falar, não pode se engrandecer, não pode querer ter razão, sabe? Porque tem que honrar nesse sentido, né? Tem que respeitar nesse sentido também. Minha criação foi assim. Minha criação, quando meu pai ou minha mãe estiver falando, eu não vou falar por cima, não, eu vou escutar, entendeu? A gente tem que ser assim, tem que honrar o pai e a mãe da gente. Ah, não, mas é porque eu tô certo, Vitor. Sim, o Criador tá sabendo que você tá certo. E ele julga cada um segundo suas obras, pô. Entendeu? O mesmo em relação ao Estado, Vitor. Sim. Então, real, Davi. É. Você nunca pode estar, como é, seguindo algo que vá contra os princípios bíblicos, pô. Que vá contra o mandamento do Criador, pô. A palavra fala que é melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Não temei antes aquele que pode matar o corpo e nada pode fazer a alma. Temei antes aquele que pode matar tanto a alma quanto o corpo, né? Pode levar para o lago de fogo. Então você tem que, até o fim da sua vida, você tem que honrar o Criador, pô. Você tem que fazer o que ele pede. Outro mandamento, ó, não matarás. Esse não matarás, no original ele tá não assassinarás. Você já deve ter escutado isso, o que tem uma diferença entre matar e assassinar. Como assim, Vitor? O que é matar? Matar, né, é você tirar a vida, mas muitas vezes com propósito. Um exemplo, você tá matando uma galinha para você comer. Você não tá assassinando, porque assassinar é sangue frio. E quando você mata uma pessoa por ódio, você tá matando ela pelo seu objetivo egoísta, sabe? Pelo seu objetivo egoísta, pô. Do que? De, eu tô com ódio, vou matar ela. Isso é errado, isso é assassino, é assassinato, entendeu? Agora, quando se tem uma lei a seguir e essa pessoa descumpre uma lei, isso não é assassinato. Isso aí é, como é que se diz? Transgressão da lei. É por isso que no Antigo Testamento, quando em algumas ocasiões, né, principalmente a de adultério, quando o homem e uma mulher adulterava, eles eram pegos e apedrejados, né? Porque a lei era essa, era uma lei que regia um país
Era uma lei que regia um povo para a santificação, pô, ao Pai. Entendeu? Aí, nossa, Vitor, mas eles estão sendo muito mal, tão matando as pessoas e tal. Olha, um adultério destrói família, cara. Vai haver separação, vai haver crianças crescendo com trauma, tá entendendo? E uma pessoa muitas vezes que adultera, ela vai adulterar com outras pessoas e vai destruir mais família e a sociedade vai colapsar. Por quê? Porque não existe uma punição severa o suficiente para a pessoa pensar duas vezes: ah, não, eu não vou fazer isso. Se eu fizer isso e for pego, já era para mim, entende? Então, se você não tiver uma lei rígida contra aquilo, a sociedade se destabiliza, pô. As famílias, elas se desintegram, pô. E a gente sabe que se a família de bem, ela ficar desestruturada, tchau pra nação. É igual como tá acontecendo no país da gente hoje. Várias famílias desestruturadas, várias crianças crescendo sem pai, infelizmente, né? Várias crianças crescendo muitas vezes sem o amor da mãe também. Quantas mulheres não têm filhos, mas vai pra festa e deixa os filhos lá, mãe, avó, tal, e o menino cresce sem o amor do pai, sem o amor da mãe, cresce revoltado com a vida, cresce com problemas emocionais, com trauma, e você vai se criando uma sociedade assim, entendeu? De pessoas instáveis, pô, infelizmente. De pessoas com traumas, infelizmente. Entende? Então por isso que naquela época a lei era tão severa, porque era pensado no maior, entendeu? Era pensado no povo como um todo. Então isso não era um assassinato. Era uma morte sim, mas não era um assassinato porque não era a sangue frio, não era sem motivo e também não era por motivos egoístas como ódio, por exemplo. Entende? É muito diferente uma pessoa que ela é morta por conta de uma sentença, de uma lei, e uma pessoa que é vítima de um serial killer. É uma diferença gritante. Não tem nem comparação. Agora diga com pelo menos três versículos que eu não posso matar um humano para comer. Olha as ideias. Davi brincar demais. Primeiramente, só se tu pegar aquele versículo lá, pô, sobre os animais que são para comer e os animais que não são. Então, nem nos animais impuros tá humano, o que isso quer dizer? Pelas escrituras, o humano não é caracterizado como comida, pô. Entendeu? E você tá matando pelo motivo egoísta também, que é pra satisfazer sua fome. Logo você tá pecando. Não adulterarás também, é. Como a gente já falou sobre adultério, não adulterarás. Não adulterarás, ele é muito profundo. É um mandamento muito profundo também, porque não é só você, como é que se diz, se envolver com quem é casado, sabe? Mas muito mais do que isso. É você trair o Criador, pô, muitas das vezes. Também conta como adultério, por quê? Porque a palavra fala que o Messias, ele é casado com a igreja, ele vai se casar com a igreja, entende? Então, quando você nega o Messias, é basicamente isso, pô. Você o trai, entendeu? E também muitas passagens do Antigo Testamento, quando o povo ia para a idolatria, o Criador dizia que eles estavam se prostituindo, pô. Então, isso também conta, pô. A idolatria é uma forma de prostituição também, segundo a palavra, pô. Entende? Eu tenho que parar com esse entende, né? Já tá ficando chato, né? Toda hora. Esse vício linguístico aí. Não furtarás também. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo também. Porque a cobiça, ele
É por onde, é como a gente viu ontem, no capítulo 1, que a cobiça dá luz ao pecado. É pela cobiça que vem todos os outros pecados, por todas as outras transgressões. Como a gente já deu o exemplo de Davi, foi Davi cobiçar Batseba, que já deu margem para ele fazer diversos outros tipos de pecado, desde assassinato, como mentira e adultério também. E é isso, não cobice. É um dos piores que tem, para dar margem para outros pecados. Agora vamos voltar lá para Tiago. A gente passou até que um bom tempo aqui no Decálogo, mas é palavra também, tem que passar o tempo que for. Capítulo 2. Aqui, fé sem obras é morta. Tava ansioso para chegar aqui. Satisfazer minha fome é egoísmo. Assim, depende. Aí se tu fosse comer comida sacrificada a ídolo e só tivesse aquilo, tu escolhia o quê? Comer a comida sacrificada aos ídolos? Ou tu escolhia ficar com fome para seguir o mandamento do Criador? Vitor, ideia para outras lives. Séria. Práticas do paganismo que hoje em dia são normais e distorção de práticas sagradas como a Páscoa e Natal, etc. É uma boa ideia de vídeo. É uma boa ideia de vídeo. Eu vou até salvar aqui essa ideia. Mas depois eu vejo na live e salvo também. Eu gostei dessa ideia aí. Ideia de outras lives. Práticas do paganismo que hoje em dia são normais e distorção de práticas sagradas como Páscoa e Natal. Vou fazer. Tem muito também pra gente falar sobre a Páscoa, né, e o Natal. A gente vai ver isso aí. Eu posso até fazer num dia diferente também, porque eu tô focando em acabar o livro de Tiago, né? Aí quando eu acabar, a gente faz essa, ou eu faço no sábado à noite também, a gente vê. Eu tô com vontade de criar uma rede social também, um Instagram aqui das lives, porque eu falo por lá também, né, o que vai ter. Vocês deixam lá também dicas de assuntos pra gente tratar na live. Seria bom também. Vamos continuar. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, que eu, com as obras, te mostrarei minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras não somente, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Um versículo que eu queria pegar logo pra gente. Cadê? Aqui é. Muito interessante isso aqui. Crês tu que Deus é um só? Fazer bem, até os demônios creem e tremem. Então tem muitas vezes que diz, não, eu tenho fé, não sei o que. Eu não acredito que Deus existe, eu tenho fé. Negativo.
Olha o que a palavra fala: fazer bem, até os demônios creem e tremem. Por quê? Essa fé, que do grego é pistes, significa depositar toda a confiança. Então, a fé verdadeira da Escritura é você depositar toda a confiança no Altíssimo. Confiança que Ele pode salvá-lo. Confiança que Ele pode protegê-lo. Confiança que Ele pode provê-lo. Entendeu? Confiança que Ele pode julgar. É confiar nele para tudo. Pô. E a pessoa muitas vezes que diz que o Criador existe não tem a confiança no Altíssimo. Mas se confia em outras coisas, sabe? Se confia no dinheiro, se confia em pessoas, se confia em bens materiais, se confia na lábia, se confia em si mesmo, se confia num dom que tem, entendeu? Então você crer de verdade no Criador, ter fé, é depositar nele toda a confiança, entende? Aqui fala que a fé sem obras é morta. O que isso quer dizer? Que alguém quando fala que tem fé, se as obras dela não mostrarem essa fé, ela não tem fé de verdade, não deposita toda a confiança no Criador de verdade. Por quê? Porque ninguém é salvo pelas obras, certo? Sim. Porém, as obras evidenciam que você é salvo. Como assim? As obras evidenciam que você tem fé. Entendeu? Não pode alguém que tem fé no Criador é, bater no seu irmão por nada, né? Fazer brigas, ter contenda, tá com difamações, tá julgando erroneamente o próximo. Entendeu? Não tem como alguém que tem fé tá fazendo essas coisas. Não tem como alguém que tem fé tá com desumildade, entendeu? Esse cara, ó, esse tipo de pessoa que diz que eu creio em Deus, que não sei o quê, mas não tem humildade no coração, ó, não trata igual o irmão, como a gente já viu lá em cima, julga os outros assim pela roupa que tá vestindo, no caso, na roupa sendo simples e a roupa do outro sendo é, mais chamativa, com tecido melhor, entende? Isso aí é errado, pô. Uma pessoa dessa não tá convertida não. Lamento dizer, não tá convertida não. Entendeu? Então é isso. A fé sem obras ela é morta. Aqui vai dizer que Abraão ele foi justificado quando ofereceu ao altar o próprio filho Isaque. Vê como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então é pelas obras de alguém que você vê se ela tem fé realmente. É por isso que o Messias fala que pode a árvore boa dar mau fruto e a árvore má dar bom fruto. Toda árvore, porém, que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo. Pelos frutos os conhecereis. Então o Messias fala que para você conhecer um falso profeta, conhecer alguém que realmente é convertido e conhecer alguém que finge ser, é, é pelos frutos. Faz sim no Instagram ou no TikTok seria bom, tá bom? Eu vou fazer, vou ver se eu faço no Instagram. Tem que ter tudo alinhado à fé, às boas obras, à verdade que Deus mostra um caminho reto. Exatamente. Então daí você olha, pô, tem muitos lobos em pele de ovelha, pô. Tem muitas pessoas dentro das denominações, ou não, ou fora, porque também tem uma modinha do pessoal tá saindo, né, das denominações, não frequentando mais e dizendo não, eu não frequento e porque lá tem o errado tal, sendo que os assuntos que essas pessoas abordavam em seus canais não tinha nada a ver com a escritura, era só, como é que se diz, nova ordem mundial, aí aí a elite fez isso e aquilo, vendo isso e aquilo, aí os planos, isso não, não é errado não, é pecado não. Agora tem um porém também. Aquele que se converteu e aquele que soube da verdade, ele vai mostrar através das obras e através do que ele fala, porque a palavra fala que a boca tá cheia a boca fala aquilo que tá cheio o coração, entende? Então, se a pessoa não está preocupada com a salvação dela, se a pessoa não está preocupada em trazer temas mais bíblicos, conhecimento bíblico, a pessoa só está focada em
conhecimento das trevas, tipo, os ocultistas que faz isso aí, celebridades que são ocultistas que, entende? A pessoa só fala desses assuntos. Olha, esse tipo de assunto não leva ninguém à salvação. Esse tipo de assunto aí, quantos ateus não sabem também? Muitos ateus sabem desse tipo de assunto e não são salvos por quê? Porque não tem a fé salvífica, né? Não tem a confiança no Altíssimo. Então esse tipo de assunto não dá, não é, como é que se diz? Esse tipo de assunto ele não é prova que alguém é convertido de verdade. É só prova que alguém sabe de alguma coisa, entendeu? A prova que alguém é convertido de verdade, primeiramente são as obras dele e segundamente é, é o afinco que ele tem com a palavra, de estar buscando a palavra e de estar fazendo o que é certo, entendeu? Vocês querem falar mais alguma coisa? Perguntar alguma coisa aí? Fiquem à vontade. Esse foi o capítulo 2 de hoje. Eu acho que essa live foi até mais rápido do que a de ontem também, mas é porque hoje eu não esperei muito o pessoal entrar e já fui já falando. Vitor, sou da Paraíba, fui criado em ambiente que meus pais evangélicos sempre me ensinaram o que é certo ou errado através da Bíblia, por isso era às vezes alvo de chacota. Então, eu também, na verdade, minha família no começo era católica, né? Aí minha mãe foi, se tornou evangélica, meu pai também. E, tipo assim, essa questão de ser motivo de chacota pô, sempre vai acontecer, porque o Messias, quando estava aqui na Terra, ele foi perseguido, e quando pegaram ele, ele foi humilhado, foi esbofeteado, foi crucificado, entende? E a palavra fala que não pode ser o servo maior que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. A palavra também fala que todo aquele que perseverar será salvo, né? Então a marca do convertido é essa, pô, do eleito é essa, é a perseverança. Então aqui nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Frase de Jesus também, que ele fala na Bíblia. E o que a gente tem que fazer em relação a isso é se alegrar, pô. A gente pensa que não, mas quando a gente é perseguido por estar no caminho certo, quando a gente é zombado, quando a gente é humilhado por estar servindo ao Criador, a gente tem que se a gente tem que se animar, pô, a gente tem que ficar feliz. Eu sei que é difícil, porque na hora é ruim. Quem gosta de ser humilhado? Quem gosta de ser difamado, acusado? Ninguém. Porém, a gente tem um Criador que é justo, que é soberano e que julga cada um segundo suas obras, meu amigo. E ele não deixa impune todo aquele que faz injustiça contra o próximo, sem motivo, que quer o mal do próximo, porque o próximo serve a ele, ele não deixa a pessoa sem castigo, entendeu? Então é por isso que que a palavra fala que minha é a vingança, eu a retribuirei, o Criador diz. É por isso que a gente não deve se vingar com nossas próprias ações, com nossa própria mão, porque a gente não é justo, entende? A gente não pode estar se vingando, por que também? Porque a gente tem um Criador, a gente tem um advogado fiel e justo, que é o Messias, entende? Então a gente deixa com ele, porque ele julga cada um segundo suas obras, a palavra diz. Davi, nos Salmos, orava pelos inimigos. E como é que ele orava pelos inimigos? Julga ele, Senhor, segundo tua justiça, porque o Criador é justo para julgar, entende? Então você não está indo lá e fazendo mal contra seu próximo. Você apenas está perdendo justiça da parte do Criador, porque foi algo injusto. É alguém que quis seu mal. É alguém que fez mal a você sem motivo. Entende? Que ele perseguiu porque você está seguindo a verdade. Leu o comentário aqui. Por isso sempre me senti diferente dos grupos onde só falavam e faziam coisas vazias. E eu sempre saí disso.
Hoje em dia vi que era bom. Então, eu desde pequeno também, eu sempre tive muito isso, né? Eu cresci como uma criança inocente na minha infância, né? Eu não sabia de nada. Aí eu fui crescendo e tal, e isso me incomodava por certos assuntos ali, quando eu tinha uns 14 anos mais ou menos, quando tinha nas rodinhas de amigo, né? 14, 15 anos. Certos assuntos me incomodavam, pô. Por quê? Porque no fundo eu sabia que aquilo era errado, pô. No fundo ali eu sabia que aquilo ali era errado, pô. Muitas vezes também foi motivo de chacota por conta disso, né? Vitor, tu não gosta de mulher não, entende? Mas por quê? Porque você no fundo sabia que aquilo é errado. Porque a consciência lhe acusa, pô, entende? As más conversações corrompem os bons costumes, a palavra fala. Então me afastei também. é, Ao longo da minha jornada eu me afastei de diversas amizades também, porque eu também não me sentia daquele grupo que eu frequentava. O pessoal só falava de assuntos indevidos, sabe? E eu sempre calado ali. Então você tem que andar, você tem que se relacionar, falar com quem também segue as escrituras, né? Com quem também tem o mesmo ideal de traçar essa jornada que é fazer a vontade do Criador na Terra. Você tem que se juntar com pessoas desse tipo. Não adianta você querer amizade com o pessoal que não é assim, sabe? Que vai ter conversas que lhe dê respeito. Foi o que a gente tava falando ontem também. Tava falando com o Kaique também sobre isso. Agora, se for uma pessoa que lhe respeita, sabe que você é cristão, sabe que você segue o certo, e quando conversar com você, falar de assunto que não agridem sua fé, né? E nem vão lhe tirar da santidade, vão fazer você errar também. Então tudo bem você falar com essa pessoa. Agora outro exemplo também que eu dei pro Kaique, se for uma pessoa que mexe com coisa errada, né? Aí não é bom nem você querer conversa, pô. Por quê? Porque é, a palavra fala, né? Me diga com quem tu andas, com que eu te digo quem tu és, porque também você pode morrer. Entendeu? Você tem que, é, como Paulo fala, né? Referente à fé, você tem que ser como um menino, né? Um exemplo, referente à pureza. Mas tem que ter astúcia no sentido de pensar como adulto em alguma situação, pô. Ter sensatez, né? Ter sabedoria, pô. Eu recomendo muito a leitura de Provérbio para isso, para a gente ter uma noção, né, de como é que se age aqui nessa terra para evitar problema, pô. Lá em Provérbio tem muito disso. Aí amanhã vai abrir live. Cara, eu não sei. Eu tô pensando se eu acho que não. É porque esses dias aí, se tu olhar na programação, só tô abrindo live dia de segunda, quarta e sexta. Eu comecei essa semana. Mas eu vou ver se eu faço mais dias de live também. É porque eu tenho outras coisas pra fazer também na terça e quinta. Aí fica complicado. Só se eu abrir em outro horário, né? Se eu tiver tempo e abrir em outro horário. Amanhã eu vou criar um Instagram, vou deixar aqui na Twitch também. Aí qualquer coisa eu aviso lá também. Eu vou estar acabando a live por aqui. É, vou estar acabando a live por aqui. E eu agradeço a todo mundo que entrou na live aí. É toda honra e glória seja dada ao Criador, né? É por causa dele que a gente pode ter um momento como esse, de reflexão da palavra e pregação do Evangelho, né? Também. Toda honra e glória seja dada a ele. Mas agradeço a todo mundo que entrou aí, que chegou até o final aqui também. Fiquem aí na paz do Criador. Tamo junto. Boa noite. Valeu.